Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, dia 30 de março, segunda-feira, nossa 43ª reunião, onde a gente vai falar da escolha do seu lugar na festa, né? Lá em Lucas 14. Sempre ressaltando que nosso estudo não tem o objetivo de brigar com ninguém, a gente sempre faz o nosso estudo baseado nas obras de Allan Kardec. Os textos bíblicos que eu uso vêm da Bíblia de Jerusalém e eu uso como Bíblia de apoio a Bíblia NVI e a Logos da Bible Software, desculpa. E também uso comentários da Bíblia do Peregrino. Eu estou usando esse comentário aqui de Lucas, do Leon Morris, e também estou usando o dicionário da Bíblia quando aparece alguma coisa curiosa, que eu não entendo o que é, de onde é que vem aquilo, eu procuro ali. Inclusive eu vi uma palavra lá que não tive tempo de consultar. Eu consultei aquele negócio do triclínio, lembra que eu te falei do triclínio? Eu vou explicar, foi de lá que eu peguei o que é o triclínio. Então, a apostila do Evangelho Rede Vivo, eu estou usando, Sabedoria do Evangelho, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Lucas 14, que a gente vai falar hoje, vamos falar primeiro da parábola da escolha dos lugares, depois da parábola da escolha dos convidados, depois vamos falar no final de não se tornar insosso e vamos falar da torre. Essas primeiras aí, né, é muito interessante, que é o nosso dia a dia, né? É a nossa vida mesmo. Eu estava conversando com a Ivana, a gente começou a dar exemplo, é muito sarro, mas vamos lá. Lucas 14, versículo 7 a 11. Em seguida, ele conta uma parábola para os convidados. A notar como eles escolhiam os primeiros lugares, disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não te aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti, a ele venha dizer: cede-lhe o lugar. Deverás, então, todo envergonhado, escolher ocupar o último lugar. Por que eu falei do triclínio? As festas quando alguém te convidar para uma festa de casamento, eles tinham o hábito do tal do triclínio. O que era o triclínio? São 3 sofás arrumados em forma de U. O anfitrião sentava no meio daquele, né, da base do U ali. Ia sendo preenchido por ordem de importância quem ficava mais perto do anfitrião. Então, podia ser assim, né? Eu acho que a Ivana me convidou para uma festa na casa dela. Aí eu vou lá, sento lá do lado dela. Aí mas chega alguém que chega, sei lá, a mãe dela. André, dá licença que minha mãe vai sentar do meu lado. Meu marido vai sentar do meu lado, vai lá para trás. E aí o lugar que sobrou para mim é lá o último. Então, é isso que ele está falando. Que isso era uma coisa comum entre os judeus, que eles brincavam com o outro. Né? Toma cuidado. Hein? Chegar lá, sentar na frente junto com o cara, o cara te manda embora. Né, que eu acho é que, por exemplo, igual eu até comentei com o André, às vezes chega numa igreja para um casamento, tem aquelas cadeiras tudo reservadas, aí a pessoa vai e senta lá. Aí alguém vem, né, e pede para a pessoa sair, porque aquilo está reservado para outra pessoa. Aí gera aquela situação chata, constrangedora, né? Mas aí é o que o André falou, a pessoa que já tem um nível de espiritual mais elevado, ele não vai se preocupar, né, com aquelas palavras, ele não vai se sentir menor ou humilhado por aquilo, né? Ele vai seguir em frente, mas na maioria das vezes a gente fica chateado, porque o nosso ego ainda né, o nosso orgulho Ainda bate impera. forte. Aí Jesus continua. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar. De modo que, ao chegar, quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima, vem mais para perto de mim. Isso será para ti uma glória em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Bom, como toda a parábola de Jesus, tem várias camadas, né? Tem a camada da letra, que a gente falou aqui, esses exemplos que eu e Ivana demos aqui, né? E ele também está falando de humilhação versus humildade. É uma brincadeira que está sendo feita aí. Porque humilhação não tem a ver com humildade.
Você só se sente humilhado, como a Ivana falou, se você for orgulhoso. Se você não for orgulhoso, você não está nem aí. Tá bom, sentei lá para trás, que se dane. Mas a gente acha que às vezes é uma humilhação, os outros pensam. Então, Jesus não está mostrando que existe uma diferença em você ser humilhado e você ser humilde. Então, ele fala: todo aquele que se exalta, todo aquele que é orgulhoso, quem tem orgulho no coração, eventualmente, fatalmente, vai passar por uma humilhação. Não tem jeito, faz parte da vida. Né? Eu fico vendo, assim, às vezes, antigamente tinha muito disso, né? Aquele negócio de carteirada, né? Pessoa que chega, você sabe com quem que você está falando? Aí dá a carteirada, aí o outro fala, daí, não tem problema não, que se dane, né? Então, porque é aquela pessoa orgulhosa, e aí ela quer dar uma carteirada e ela acaba saindo humilhada dali. E humildade é aquele que sabe, olha, eu não tem muita importância sentar em primeiro lugar ali. Eu vou sentar aqui, se for meu lugar mesmo, eles vão me chamar, eu vou para lá, né? Então, o Pastorino fala ali assim: o ensino primordial é que devemos ser humildes, mas humildade não tem nada a ver com humilhação. Podemos e devemos evitar que nos humilhem, em público ou em particular, pois isso nenhuma vantagem nos trará ao progresso espiritual, mas sim ser humildes. Ele está falando, você também não pode querer buscar ser humilde. Então, ser humilhado, né? Não, eu vou ser humilhado porque não é isso que é ser humilde. Ser humilde não é você ser. Ser humilde significa você ter pensamento puro, coração puro, você não se importar, né, com a posição que você vai estar. Você é uma pessoa humilde, normal. Olha, para mim tá bom, eu fico aqui e tal. É aquilo, independente, né, do cargo que tu ocupa, da posição que você está, né, da tua condição, né? Você isso tem aí. que ter essas características. Se fora de nosso controle não vier a humilhação, o humilde não vai sofrer com isso. Nem julgará a humilhação, mas justiça. Aceitará calado, considerando que realmente nada vale e, portanto, qualquer que seja o modo que for tratado, isso lhe parecerá justo. Mas não se procure ser humilhado, pois isso talvez revele o cúmulo do orgulho disfarçado. Né? Aquele que finge humildade, mas na verdade ele é orgulhoso. Né? Isso nós vemos em. Porque a humildade não tem nada a ver com posição social ou com ter dinheiro, não. Tem muita gente que tem dinheiro e é humilde, e tem muita gente que não tem dinheiro e é orgulhosa. Né? Uma coisa não está ligada à outra. Né? O que a gente precisa é não procure ser humilhado, pois isso talvez revele o cúmulo do orgulho disfarçado. Então, né, a lógica do mundo, aquela história do assim, eu tenho vergonha de ser rebaixado. A lógica do evangelho é melhor você ficar na tua e ter a glória de ser convidado para mais em cima. Tá? Só que agora a gente falou, até agora, de coisas materiais. Mas essa festa de casamento aí, ela é uma festa de casamento. Jesus está falando da festa de casamento ali na igreja, sei lá, na sinagoga, não sei onde é que Uma era. festa, né? Não é a Uma festa. festa? Ou ele está falando o que era essa festa? Onde é que está o. Desculpa, esqueci de falar isso. Mas vamos falar. O que é essa festa? Qual é o aspecto espiritual da festa? Né? Participar da festa do casamento. O que é essa festa de casamento? A Ivana falou, não, isso aí, festa de casamento representa o reino dos céus. Representa chegar no plano espiritual e eu apresentar credenciais. Chegar no plano, apresentar credenciais que me habilite a participar do banquete espiritual. Então, Jesus está falando isso, você precisa viver na Terra de maneira humilde. Porque se você, né, aquele que é humilde de verdade e às vezes é colocado para trás, esse tem mais credenciais para participar do banquete espiritual do que aquele que tem aqui na Terra, que tem posição social, é amigo do dono, ou não sei o quê. Né? Então, o banquete, voltando aqui atrás, né? O banquete é um símbolo da vida em sociedade.
tentar se provar, tentar provar superioridade, dominar o ambiente, revela perturbação espiritual. Então, a solução é você se apagar de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Ele está falando da participar da festa, do plano espiritual, né, do banquete espiritual. Seria esse o nosso objetivo. Aí, quando você vai para o banquete espiritual, né, pensando nisso também, Jesus inverte, ele bota a segunda parábola. E aí a parábola ele fala assim: quando você der a festa, como é que você se comporta? Que a primeira parábola era quando você for convidado. A segunda parábola é assim: ao dares um almoço ou jantar, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. E aí, Ivana, convida a pessoa. Eu falei com a Ivana assim, ó, Ivana, eu não vou te convidar para uma festa aqui em casa, não, porque tu fez uma festa na tua casa e tu não me convidou. Aí eu não vou te convidar para tu vir aqui. Isso acontece aí com vocês? Eu não sei. Isso acontece com vocês. Nossa, é os convites que a gente chama por interesses, né? Não é pela. Interesse. Eu Né? vou chamar o fulano, fulano é, sei lá, é político, fulano é médico, fulano é isso. A gente chama as pessoas, às vezes, por interesse ou pelo status dela. E Né? ele também fala aí, né, que a gente não faça isso para que o outro também não nos convide com o mesmo motivo, Isso, por interesse, mas que, né, que seja um convite pelo coração, pelo amor. pelo coração, pelo amor, né? É assim no plano espiritual, né? Quando não vai ser os interesses que não vai fazer que vai abrir as portas para a gente, mas o que vai abrir as portas, o convite, né, do reino dos céus vai ser esse do amor, do carinho, né? Não daquele interesse próprio, né? As palavras normais, hoje em dia, o jargão que o pessoal lá que faz MBA, né, é networking. Então, assim, o rompimento do networking mundano. Não escolher convidado por interesse. Que o nosso padrão é assim: eu vou escolher a pessoa pelo que ela tem de poder, ou representada aqui pelos diamantes. E o Cristo fala: não, convida as pessoas pelos que elas são. Porque quando você se você convidar o coxo, o estropiado, o doente, o que ele está falando ali não é isso. Ele está falando a gente sair na rua pegando as pessoas doentes, literalmente. Ele dá esse exemplo lá porque, para os judeus, a pessoa que tinha uma doença era considerada defeituosa para aquela cultura daquela época, naquela época. Então, eles eram impuros. E Jesus fala: não existe isso. O que importa é o que vai dentro do nosso coração. Eles eram excluídos da sociedade, sem Exatamente. olhar o que a pessoa tinha para oferecer espiritualmente, moralmente falando, né? Então, o convite do Cristo, assim, para o alto, a gente tem uma conexão, né? Conexão para o alto. Quando ele mostra aqui a mãozinha aqui, né? E a gente, aqui, se a gente tiver uma conexão com o alto, a gente vai ter iluminação, né? Então, a gente precisa colocar a iluminação. Quando a gente dá para os outros, a gente chama as pessoas, ou convida para o nosso banquete da vida, situações e com humildade, com amor, com caridade, a gente também consegue iluminação. Né? A gente precisa fazer isso, que esse que é o convite do Cristo. Aí, né, lógica do mundo. O foco, afinidade, conforto e status. Na lógica do Evangelho, o foco, necessidade, aflição e dor. O critério, né, mecanismo, troca de favores e influência. A lógica do Evangelho, doação irrestrita e secreta. Olha aí. O resultado, recompensa social efêmera, que vai embora. Progresso espiritual eterno, para a lógica do Evangelho. Então, quando a gente olha, né, quando a gente olha para as coisas, isso aqui é tudo isso aqui é tudo uma forma de MBA. Isso veio do livro da Esperança. E eu pedi para a inteligência artificial fazer um slide sobre isso. No livro da Esperança, no capítulo 35,
Emmanuel fala sobre isso. E aí a inteligência artificial montou aqui um slide tipo MBA, né? Tipo uma pós-graduação. Então, a gente precisa entender qual é a lógica do evangelho, né? A lógica do evangelho é sempre olhando para o lado espiritual. Muito pouco se olha para o lado material. Muito pouco se olha para o dia a dia, para as coisas naturais, né? Para as coisas efêmeras que ele fala ali, né? Então, Emmanuel fala assim, ó, a humanidade é uma família única. Os irmãos menos felizes são os credores principais de nossa atenção. Bom, aí Jesus continua lá a história. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Vamos puxar saco, né? De Jesus ali. Aí Jesus responde. Mas ele respondeu: O homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo pronto. Mas todos unânimes começaram a se desculpar. A nós aí. Eu disse: Comprei um terreno para viver. Peço que me dê por escusado. Dê desculpa. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentar. Rogo-te para que me deixe por escusado. E outro disse: Casei-me e por essa razão não posso ir. E aí? Fala aí, gente. Quem entendeu essa parte? Essa aí é legal, né? É bem. Né? O reino do Deus ali, né? Feliz aquele que quer que tomar a refeição no reino de Deus. Ele falou: o reino de Deus eu estou chamando. A gente chama, mas a pessoa não quer ir, tem outras coisas para fazer. Né, Ivan? É isso aí. Também aparece no banquete, come bem, né? Porque quem vai numa palestra, uma coisa, né? Ouve coisas boas, coisas que são importantes, né? Quer dizer, come bem, sai dali bem alimentado espiritualmente, chega do lado de fora e esqueceu tudo. Muitos assim, muitos assim. Então, assim, comprei um terreno, né? Coisa terrena, né? Coisa mais terrena do que um terreno. Comprei 5 juntas de bois. O cara está pensando no negócio. Negócio. E outro, me casei. É o exclusivismo do lado dos laços humanos. Então, Jesus usou aí 3 âncoras naturais na gente. O simbolismo. O terreno simboliza o apego às coisas do dia a dia, da terra. As posses, né? As posses, o que eu tenho. Então, eu tenho um monte de coisa que eu não posso largar. O outro, a junta de boi, simboliza ali o negócio, os negócios. Não, eu não posso ir porque eu tenho um negócio, eu tenho que abrir minha loja, não sei o quê. Isso realmente acontece, né? Quantas vezes a gente chama pessoas, eu não posso ir no centro no sábado porque eu tenho uma loja, minha loja funciona no sábado. É verdade, isso mesmo. Mas a gente não pode ter uma obsessão pelo trabalho e negócio e se negar a participar do O banquete. problema, né? O problema é os excessos. Que a gente valoriza mais, né? O problema é esse, né? Isso aí. Não existe nada errado com o trabalho, da gente cuidar da vida, de dar conta da vida material. Tem nada de errado, só que a gente tem que cuidar da vida espiritual também, né? É isso. E aí, o Caseme, né, ele está falando do laços humanos, não está falando só da esposa. A gente, às vezes, não vai porque a gente tem uma festa para ir, a gente tem os amigos, a gente tem outras coisas para fazer. Né? E aí ele faltou aí, né? Eu não vou porque tem um programa, tem um jogo de futebol, né? Ou eu não vou porque tem um programa. Né? Igual eu, não vou porque tem corrida de Fórmula 1, não posso ir. Então a gente tem, né, outras coisas terrenas que impedem a gente de fazer, de participar, às vezes, do banquete, né? Então, né, a nossa profissão, nossos bens, até a nossa família, a gente usa isso como porta de escape para abandonar as obrigações morais. Isso, na verdade, é uma ilusão, porque transformamos os meios divinos de elevação, trabalho e família em justificativa para o egoísmo e a consequência é estagnação espiritual e a necessidade de reencarnações futuras mais dolorosas para despertar. Né? Isso tudo, isso está num texto também de Emmanuel. Deixa eu ver que eu esqueci. Onde é que está? 8, perdão. Também está no Livro da Esperança, lá.
a referência sobre esse texto aí. Então, Jesus fala, né? Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. O servo voltou e falou que convidou um monte de gente. O pessoal falou: eu não vou por causa do terreno, não vou por junta de boi, não vou por causa do que casei. Aí o servo vai e conta para Jesus, para o dono da casa. O dono da casa, indignado, fala para o seu servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos, os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que mandaste já foi feito. Ainda tem lugar. Aí o Senhor disse então ao servo: vai pelos caminhos e trigas e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Né? Jesus faz uma ameaça. Então ele manda o pessoal ir. Vamos lá. Quem são esses coxos? Os estropiados, os espíritos endividados do passado. Quem são os primeiros convidados? Somos nós. Né? Quem são os Às aleijados? vezes está mais preparado, às vezes, para receber, né? Quando ele fala ali os excluídos, às vezes a pessoa ele convida, chama vários, mas aqueles não estão preparados ainda para participar, né? Às vezes aquele que já passou pela dor, pelo sofrimento, ele consegue compreender melhor. É uma pena, né, que a gente tenha que passar por dor e sofrimento primeiro. Então, é essa comparação que o Emmanuel faz, né? Os aleijados de sentimentos, cegos pelo orgulho, que ele fala dos cegos, né? Estrupiados e os cegos. E os chamados para edificação da nova era, independente das nossas falhas. Então, se a gente for convidado e não for, vai ter outras pessoas que serão convidadas. É de novo aquela história. Você chega lá na festa, você acha que é mais importante. Tem gente mais importante que você. Você ficar, se tiver uma festa, tu dizer que não pode ir, porque você está de picuinha ou porque tem coisa melhor para fazer, tem gente que vai na festa. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado como que a gente lida com essa situação. A festa aqui é a festa espiritual, né? É o banquete espiritual. É o reino dos céus. Então, né, nessa historinha, nessas três parábolas aí, Jesus fala, vamos lá, 3 passos. Curar a vaidade. Ação, sentar no último lugar. Resultado, transformação íntima. Passo 2, vencer o egoísmo. Ação, convidar os sofredores. Resultado, caridade social. Passo 3, aceitar o chamado. Não dar desculpas. Resultado, compromisso espiritual. Então, a gente precisa sair da vaidade, do egoísmo e aceitar o chamado. Isso aí seria a geometria do progresso moral explicada pelo Cristo. Eu acho que a dificuldade, realmente, para fazer isso, a gente tem que abrir mão de muita coisa, às vezes, né? Às vezes, de muita coisa, gente. Às vezes a gente tem que abrir mão de um dia. Quantas pessoas eu já vi que, né? Às vezes tem um aniversário da família, a pessoa, né, tem que ir, aí a família fica todo mundo chateado, né? Porque ainda não consegue compreender o ponto de vista da outra pessoa. Eu quase que eu comprei uma camisa que as pessoas estão vendendo. Essa aqui tá falando vale a pena viver, né? Uhum. Tem uma que é assim, não posso, hoje tenho centro. Tem uma. Não posso, hoje tenho centro. Vencer a família, eu acho que é a parte até mais difícil, quando as pessoas pensam diferente da gente, né? Quando as pessoas ainda não têm a mesma visão, né, de interesses. Então, eu acho que isso é muito complicado, muito difícil. É um compromisso. É um compromisso. Aí Jesus continua lá no capítulo 14, ainda lá no 26. Ele fala assim: aí, ó. Se alguém não vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Né? De quem sabe que Jesus está falando aí? Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a estranha moral, né?
Jesus não está falando da pessoa, do pai e da mãe, Nem desse ódio, né? Não nem é... de ódio. Né? O que é odiar? Vamos trocar aqui. Se alguém vier a mim e não rejeita os problemas do dia a dia, né, os probleminhas, as picuinhas, né, que a gente encontra no dia a dia, e até o problema que a gente encontra da saúde, da vida, se a gente não rejeita qualquer coisinha, eu fico doente, que eu estou doente, qualquer coisinha, quando eu estou doente, eu não quero fazer mais nada. Qual é hoje? Estou doente, não vou fazer o estudo, porque pode ser que eu tenha vontade de ir no banheiro. Isso não quer dizer nada, porque a gente não a gente tem que correr atrás, fazer, pedir ajuda dos espíritos que eles vão ajudar a gente, né? E que todo mundo sofre. Quem não leva a sua cruz não segue ele. É Não tipo pode aquilo, né? Se a gente não consegue lidar com a picuinha, igual tu falou, da nossa família, né? Dos mais próximos, como é que vai ser discípulo do Cristo? Não dá para seguir ele, né? Não dá. né? Odiar ou rejeitar os impedimentos da vida? Rejeitar os impedimentos da vida, porque muitas vezes os impedimentos da vida vêm e a gente corre atrás. Eu não estou dizendo que você tem que ser fanático, pelo amor de Deus, fanatismo não. Não. Não pode ser fanático, mas a gente tem que dar prioridade a algumas coisas, né? Por exemplo, Ivana, a Terezinha está insistindo que é que eu vá fazer palestra lá no centro dela lá, mas é quarta-feira. Quarta-feira é dia de reunião mediúnica. Pois é. Eu tenho um compromisso com a reunião mediúnica, né? Eu falei com ela, amanhã eu vou conversar com o pessoal lá, ver o que o pessoal acha, mas Ela falou comigo há pouco tempo também. Falei, ai, dona Terezinha, na quarta-feira é complicado. é complicado. Né? Então, isso não são impedimentos da vida. Existe uma coisa, tem coisas que são importantes, né? E também para a gente rejeitar o desânimo causado pela dor, que a gente às vezes já está tão difícil, está tão ruim, né? A gente vê às vezes as pessoas desistindo, né? Desistindo da vida. Tem um seriado agora na HBO chamado The Pit, é um hospital de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E é muito bom porque é um seriado que fala sobre seriado médico, mas que não tem namorico. Ele conta um dia no pronto-socorro e cada episódio é 1 hora. É um dia. A temporada é um dia. E tem esse semestre, essa temporada, tem o caso de uma mulher que está em câncer terminal. Câncer terminal, no sofrimento e a família em volta. Aí ele mostra a dor do que é a pessoa em câncer terminal. Né? E aí ele mostra, a pessoa está com dor. Aí, mas se você der a morfina, ela pode morrer. Mas se não der a morfina, ela vai sentir dor. Então isso é eutanásia? Não, isso não é eutanásia. Eles falando lá, né? Olha o dilema ético que eles estão colocando. É. A gente tem que deixar a pessoa confortável. Confortável. Aí davam a morfina para a mulher, aí ela aos pouquinhos foi, acabou morrendo. Né? Mas ela se despediu dos filhos, despediu do marido, né? Foi muito bonita ali a situação, como eles apresentaram. Porque a dor, né? A dor traz um desânimo danado. E o interessante é que aquela mulher lá da a doente terminal, ela não estava desanimada. Ela estava mais preocupada com o que os filhos estavam sentindo ao ver ela sentindo dor do que com a dor dela. Né? Não, que eu não queria que meus filhos me vissem assim. Mas aí o médico falou, mas se eles não te virem agora, eles vão perder tempo perto de você. Fica com você. Eles vão entender, não sei o quê. Então, a gente mostra que, mesmo quando você está sofrendo, você não precisa desanimar. Eles não falaram de vida após a morte, obviamente, mas eu achei muito legal. Acho que quem puder assistir. Ele falava que, apesar da dor dela, era muito importante naquele momento ela ter o afeto dos filhos, mesmo com, né, eles vendo ela passar por aquela situação. Tu viu o seriado? Já viu? Não, Ah, não. é muito legal, é muito legal. Eu gosto muito do seriado. Bom, aí depois, né, Jesus fala da torre. Pois ele fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acapar?
né? Aí ele fala da torre, né? Ele fala que a gente precisa. Ele continua assim: não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Olha só. Ou ainda, aí depois de falar sobre o rei que vai guerrear, não quero falar desse pedaço, não. Ele falou assim: quando você constrói uma torre, você precisa fazer as contas primeiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, tenho material, o material está perto, tem como o material chegar, tem um projeto, eu vou começar por onde? Pelo alicerce, e vai ser isso, como é que é o solo, e você precisa se cercar de um monte como é que se fala? De coisas, de precauções, de preparativos para poder construir a torre. Tem que ter uma estrutura, né? E Primeiro. uma torre é diferente de uma casa. Construir uma casa é diferente de construir uma torre. Né? A torre você precisa. A torre é uma fortaleza. Né? A torre ela serve para defender ali. Essa torre aí, essa foto é uma torre lá em Portugal, esqueci o nome do lugar, pelo menos, que defende. É Belém. A Torre de Belém, lá em Portugal, que defende a entrada da cidade. Ela fica dentro do mar, né? E aí, quando a maré está baixa, aparece ali, quando a maré sobe, ele fica na água ali, vira uma ilha. Mas essa torre é lá em Portugal, Torre de Belém. É uma torre que ilustra bastante, né? É bem forte. Ela é uma fortaleza. É uma fortaleza que resiste aos ataques. E ela permite visão ampla, porque ela é elevada. Você, do alto, você consegue enxergar mais longe. Por isso, quando Jesus fala, né, quando você vai fazer uma torre, você tem que. Você não pode não ter os materiais, porque depois você não vai conseguir resistir aos ataques. Você não vai ter visão elevada. Né? A gente precisa edificar uma fortaleza. Né? Até ontem, acho que eu nem sei, acho que foi no estudo sábado, eu falei, às vezes a gente está passando por muitos problemas na vida, mas a gente não utilizou dos recursos que a gente precisa para poder vencer a dificuldade quando ela aparece. Aí, às vezes, a espiritualidade quer ajudar, né? Quer nos auxiliar, mas a gente não tem recurso para apresentar para eles para que eles possam nos ajudar. A gente não constrói os recursos, né? Então, aí a gente pena mais tempo, né, gente? Quando a gente não tem recurso. O Espírito Emmanuel, no livro Alma e Luz, Chico Xavier, fala assim: constitui objeto de observação singular as circunstâncias do mestre se referir, a essa altura dos ensinamentos evangélicos, a uma torre, quando deseja simbolizar o esforço de elevação espiritual por parte da criatura. Torre e a casa são construções muito diversas entre si. A primeira é fortaleza, a torre. A casa proporciona aconchego e a torre dilata a visão. O homem de bem, integrado no conhecimento espiritual e praticando-lhes os princípios sagrados, está em sua casa, edificando a torre divina da iluminação ao mesmo tempo. Quer dizer, ele fala do homem de bem. Quando você está na sua casa, trabalhando na sua elevação espiritual, você está construindo, na verdade, uma torre. Está construindo uma torre. Né? Ele fala, não é fácil o serviço profundo da elevação espiritual, e nem é justo apenas pintar projetos sem intenção séria de edificação própria. Né? A gente tem projetos, aí quando eu era mais novo, eu falava assim, nossa, se eu ganhar na loteria, eu vou abrir uma universidade espírita. Se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo outro. Gente, não pensa muito grande, não. Vamos fazer com o que a gente tem. A gente vai fazendo o que a gente tem. Vamos, né? Vamos estudar, vamos ensinar espiritismo, vamos trabalhar, vamos fazer que a gente vai construindo aqui a nossa própria torre. Né? Porque quando a gente conseguir iluminação espiritual, essa luz aí lá no alto, no topo, pode ser vista de mais longe. Olha a Torre Eiffel, né?
A Torre Eiffel lá com a luz no topo, né, iluminando Paris, iluminando o céu de Paris. Por quê? Todo mundo vê aquilo de longe, né? Porque a luz está no topo. Aí o Emmanuel fala assim: queres construir uma torre de luz divina? É justo, mas não comece o esforço antes de haver verificado a própria casa íntima. É isso aí. A gente precisa correr atrás para. E desmarquei aqui, meu Deus, não posso desmarcar. Né? A gente não pode construir as coisas, fazer as coisas, iniciar as coisas sem ter a convicção, sem se preparar, sem trabalhar, sem se esforçar. Né? Aí depois Jesus fala assim, né? Não, você não deve se tornar insosso. O sal de fato é bom, porém, se até o sal se tornar insosso, com o que há de se temperar? Não presta para a terra, nem é útil para o esterco. Joga-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então ele conta essa história da torre, né? Depois ele conta do rei que está se preparando para a guerra, que é a mesma ideia, e aí depois ele fala: a gente não pode ser insosso. Nós somos o sal da terra. O que é ser o sal da terra? O que o sal faz? O sal tempera, o sal dá gosto. E o sal que não presta é jogado no chão das estradas e a pessoa passar por cima. É jogado para derreter gelo. Né? Então, a gente não quer ser um sal. Lembra que Jesus falou: vós sois o sal da terra. A gente não pode se tornar um sal que não serve para nada. Então, é importante a gente lutar, estudar, correr atrás, se melhorar. Né? Estudar, quando eu falo no estudar, não é estudar o Evangelho, não é estudar Jesus, não é estudar Espiritismo, não é estudar matemática, engenharia, não. É se estudar, se conhecer. A gente precisa analisar as nossas reações. Quando a gente vai analisando as nossas reações, a gente vai vendo: poxa, isso aqui eu fiz assim, aquilo ali eu fiz assado, e a gente vai aos pouquinhos. Pô, isso não foi legal, tem que corrigir isso. Hein? E a gente vai aos pouquinhos melhorando. Diz a Raquel que eu melhorei muito, né, Raquel? Imagina como é que era, hein? André, pode parar, você estava um espetáculo. Eu falo sempre isso com a Ivana. Não é que você melhorou muito, é que eu sou demais. A Ivana diz sempre isso, que eu e você estamos no tempero. Eu sou muito e você não era. Agora não, agora você está me botando no lugar e eu também, eu e você estamos no tempero certo. Então tá certo. Mas depois a gente vai ficando mais velho, não é mais velho de idade, não, vai ficando mais experiente, a gente vai aprendendo, não é isso, Ivana? A gente vai aprendendo a se melhorar, vai se conhecendo, que é o principal. Por isso que muitos espíritas alguns espíritas, acham que o estudo do espiritismo devia ser muito focado no estudo das obras de Joana de Ângeles. Porque aquilo ali, né, mostra o que a gente precisa para a gente se conhecer. Ela trouxe um desenvolvimento, né, psicológico baseado no Evangelho. Exatamente. Então, é por isso que é importante, quem gosta, quem pode, né? Isso é a área da Ivana. A Ivana estuda lá. Joana, irmã de For, estudar esse pessoal, né? Porque eles precisam, a gente precisa também divulgar, ensinar sobre isso. O Hamed, né? O espírito Hamed. Muito bom. Então, esses espíritos, eu adoro o Hamed. O Hamed eu estudo bastante. Esses espíritos vêm trazer para a gente um lado diferente, porque a gente aprende assim: tem que se comportar, tem que mudar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas, gente, como é que eu estou me sentindo? Não pode ter raiva, mas eu sinto raiva. Não, né, não, o que eu faço com esse sentimento? Não pode ter inveja, mas eu sinto inveja. O que a Joana trabalha é essas condições emocionais que a gente não sabe lidar ainda, e aí fica difícil da gente entender, não é? É isso aí. Então, é por isso que a gente precisa estudar eles, né? Eu acho que é por aí. Bom, gente, era isso que hoje eu estou meio caidinho, desculpem. Mas a seguir, João capítulo 11, a gente vai falar da ressurreição de Lázaro. Né?
João capítulo 11.